O fermento dos fariseus e dos saduceus. Mateus 16:5. Quando os discípulos atravessaram para o lado leste do lago, esqueceram de levar pão. Jesus disse: fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros: ele está dizendo isso porque não trouxemos pão? Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: por que é que vocês estão conversando por não terem pão? Como é pequena a fé de vocês! Ainda não entenderam? Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? E aqueles 7 pães para 4.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? Vocês não entendem que eu não estou falando a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então os discípulos entenderam que ele não estava dizendo que tivessem cuidado com o fermento usado no pão, mas com os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. E Jesus, ele sempre colocava fariseus, saduceus e chamavam de víboras, serpentes, sepulcros caiados, guias cegos e tantos outros adjetivos. Porque escribas, fariseus, saduceus, mestres da lei, que ensinam nas sinagogas, que ensinam nas congregações, que ensinavam nos templos. Então Jesus era contra eles e é contra eles até hoje. Jesus é contra o ensinamento dos fariseus, dos religiosos, dos mestres da lei, esses que fazem teologia, mas que não pregam como Jesus ensinou. Jesus disse: preguem, mas preguem a verdade com amor, justiça, misericórdia. São ingredientes que Jesus colocava no prato para alimentar suas ovelhas, que somos nós. Jesus, quando vai alimentar suas ovelhas, que somos nós, ele faz um prato e neste prato tem justiça, verdade, misericórdia, amor. Ele disse: não esqueçam de praticar todas essas coisas, mas não esqueçam o principal: justiça, bondade, misericórdia. Jesus não cansou de falar isso, ele sempre falou aos fariseus, aos saduceus e aos escribas, os mestres da lei, que ensinam nos templos, nas sinagogas, nas congregações. Ele disse para eles pregar como ele pregava, como ele pregou. Então ele deixou isso muito claro aos seus discípulos: tenham cuidado com essa gente, tenham cuidado com o fermento que eles ensinam. Tenham cuidado com eles, tenham muito cuidado. Jesus disse que quando mandasse os seus discípulos seria para meio de lobos. Nós seríamos lançados no meio dos lobos. E quem são esses lobos? Os fariseus, os saduceus, os escribas, os mestres da lei. Nós somos ovelhas no meio de lobos. Eles iam tentar nos atacar, nos matar. E Jesus disse: tomem cuidado com esse povo. Jesus disse sempre: são cobras, serpentes venenosas, são sepulcros caiados, guias cegos. Fazem o que eles dizem, mas nunca fazem o que eles fazem. Mesmo Deus dizendo: quando eles ensinarem a palavra certa, façam, mas nunca sejam como eles. Por quê? Porque eles são cheios por dentro de toda a imundície, mas por fora são limpos. Eles lavam o prato
por fora, mas esquecem de lavar por dentro, assim disse Jesus. Então vamos tomar cuidado com os ensinamentos dos demônios. Esses são os ensinamentos dos demônios. Jesus disse: até aprendam alguma coisa com eles, ouçam eles, mas não façam o que eles fazem. Cuidado. Cuidado com o que ele dá para vocês. Por quê? É comida envenenada, é prato envenenado. Cuidado. Parece muito bonito por fora, muito lindo, muito atraente. Aí você vai lá, você come o prato que eles dão e pode ser envenenado. Porque palavra envenenada é feitiço. Quando você come um alimento vindo do coração cheio de veneno, logo você será envenenado. Então tome muito cuidado, disse Jesus. A comida que os fariseus, os saduceus, os escribas e os mestres da lei dão para vocês é envenenado. Cuidado, é envenenado. Então, vamos olhar tudo na palavra que é ensinado e não somos obrigados a concordar com ninguém. Nós vamos ler a palavra se está correta e vamos ver a vida se está seguindo aquilo que está falando, porque só falar não adianta, tem que viver a palavra, tem que viver o que diz, viver o que está falando. Não adianta eu pregar o que eu não vivo, isso é ser hipócrita. Por isso Jesus falou que eles são hipócritas. Cuidado com os hipócritas, porque pregam, mas não vivem. Então o que Jesus deixou para nós é: se cuidem, cuida dos seus ouvidos, cuida do que vocês ouvem. Cuida do que vocês veem, cuida do que sai do seu coração. Sejam astutos como serpentes, disse Jesus. Sejam astutos como as serpentes e não se deixem enganar. Isso é o que Jesus nos ensinou. Amém?